E se eu te disser que o pão francês, o arroz branco, o macarrão tradicional, a tapioca e outros carboidratos não são carboidratos simples? Pois é, mentiram pra você, meu querido. Fica comigo nesse vídeo pra gente desvendar de uma vez por todas a maior mentira da nutrição. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Igor Lago, eu sou nutricionista, especialista em nutrição clínica e esportiva. E hoje a gente vai entender por que aquele arroz branquinho que você tanto evita, na verdade, não é o vilão da sua dieta. Nesse vídeo você vai aprender o que realmente diferencia um carboidrato simples de um carboidrato complexo. Vai entender por que a classificação tradicional está errada, vai entender quantos gramas de carboidrato você precisa consumir para poder emagrecer e queimar aquela gordura abdominal, vai entender de uma vez por todas se carboidrato à noite realmente engorda e muitos outros pontos. Então já se inscreva no canal para a gente poder bater a meta de 1000 inscritos e já deixe seu like para o YouTube entender que você gosta de conteúdo sobre nutrição, performance e saúde. Antes de falar sobre os tipos de carboidratos, vamos entender para que raios serve um carboidrato. O carboidrato, ele é a nossa fonte primária de energia. Para você ter uma ideia, 1 grama de carboidrato fornece 4 calorias para o nosso organismo. Ele é a fonte de energia preferida do nosso cérebro e dos nossos músculos. Além disso, os carboidratos funcionam como um poupador da nossa massa muscular, porque se a gente tem carboidrato suficiente na nossa alimentação, o corpo entende que ele não precisa queimar nossos músculos para extrair proteína e utilizar como fonte de energia. Assim, a proteína pode ser direcionada para o que realmente precisa ser feito. E claro, sem a quantidade de carboidrato adequado, a sua performance esportiva vai cair drasticamente. Afinal, o carboidrato ele é utilizado para que a gente possa ter intensidade durante os exercícios. A principal diferença bioquímica dos carboidratos simples e complexos está na sua estrutura molecular e, consequentemente, na velocidade no qual eles vão ser absorvidos e digeridos pelo corpo. Os carboidratos simples são formados por 1 ou 2 moléculas de açúcar e são rapidamente digeridos e absorvidos e causam uma elevação rápida dos níveis de glicose no sangue. Então, dentro dessa classificação de carboidratos simples, a gente vai ter 2 categorias, os monossacarídeos e os disacarídeos. Os monossacarídeos são unidades mais básicas de açúcar, como a glicose, principal fonte de energia do nosso corpo, a frutose, que é encontrada nas frutas, e a galactose, que é o açúcar proveniente do leite. Já os disacarídeos se formam quando a gente pega essas unidades mais básicas de açúcar e faz combinações entre elas. Então, se eu pego uma glicose e combino com uma frutose, eu formo o açúcar de mesa, aquele açúcar branco que você conhece. Se eu pego a galactose e junto com uma glicose, eu formo a lactose, a lactose não é uma vilã também, mas isso é assunto para o próximo vídeo. A lactose é o carboidrato proveniente do leite. E se eu pego uma glicose e somo com outra glicose, eu formo a maltose. E conforme a gente vai unindo essas unidades básicas de açúcar, esses monossacarídeos, a gente vai formando moléculas cada vez maiores. E aí começamos a formar os carboidratos complexos, que são moléculas muito maiores e isso faz elas serem digeridas de uma forma mais lenta e a glicose vai ser liberada de uma forma mais gradativa para o corpo. Dentro dos carboidratos complexos, temos os oligosacarídeos, que são carboidratos encontrados em leguminosas como o feijão e a lentilha, e temos os polissacarídeos, que são as maiores estruturas que a gente tem. E dentro delas temos o amido, que é encontrado ali na batata ou em grãos como arroz ou em cereais. Temos o glicogênio muscular e também temos a celulose, que é a fibra alimentar que não é digerível pelo nosso corpo. Como fontes de carboidrato simples, a gente vai ter frutas, mel, açúcar de mesa, doces de uma forma em geral, refrigerantes e a dextrose. Já os carboidratos complexos, a gente vai ter grãos como arroz, como trigo, então o pão, seja o pão branco ou o pão integral, eles são carboidratos complexos. A gente vai ter também vegetais como batata inglesa, batata doce e outros, e leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico. E qual a quantidade de carboidrato que você deve ter na sua dieta? Para uma dieta balanceada, seja ela para emagrecimento ou ganho de massa muscular, a gente vai ter uma distribuição de 45 a 65% do nosso gasto energético total proveniente de carboidratos. Sim, a maior parte das calorias que a gente deve ingerir são provenientes de carboidrato. Você pode ter valores diferentes disso em outras estratégias nutricionais, como a dieta low carb ou a dieta cetogênica, que aí vão ter um percentual de carboidrato
carboidrato muito menor do que esse, mas tudo tem seus prós e contras. Uma outra forma de calcular os carboidratos no seu dia seria através de gramas por quilo de peso. Então, a média ali de 1 a 2 gramas de carboidrato por quilo de peso seria uma quantidade boa para que você ainda tenha um rendimento nos seus treinos durante um período de emagrecimento, mas você também não sinta toda aquela falta de energia quando a gente corta muitos carboidratos. Uma outra dúvida que sempre surge é se o consumo de carboidratos à noite engorda. E não, consumir carboidratos no período da noite não engorda. O que engorda é o excedente calórico que você consumiu ao longo de todo o dia e não necessariamente aquilo que você consumiu isoladamente no período noturno. Mas claro, é importante você se atentar para a qualidade dos carboidratos que você vai consumir, para você priorizar aqueles de baixo índice glicêmico que vão ter uma liberação da glicose de forma mais gradativa no seu corpo e promover maior saciedade. Mas Igor, então de onde é que surgiu toda essa mentira? De onde é que surgiu essa história de que arroz e pão era carboidrato simples e o pão integral e o arroz integral era carboidrato complexo? É porque muitas pessoas e muitos profissionais acabam confundindo o termo carboidrato complexo e carboidrato simples com alimentos de alto índice glicêmico e baixo índice glicêmico. Por exemplo, as pessoas acabam erroneamente associando os carboidratos de alto índice glicêmico como carboidratos simples, que seriam absorvidos de forma mais rápida, e os alimentos de baixo índice glicêmico como carboidratos complexos, que seriam absorvidos de forma mais lenta. Só que quando a gente vai analisar, por exemplo, os amidos, que aí a gente vai ter o arroz branco, o arroz integral, o pão branco, o pão integral, todos são carboidratos complexos. Só que aqueles que possuem menos fibra alimentar têm um índice glicêmico maior, ou seja, eles vão ser absorvidos de uma forma mais rápida. E aqueles que têm uma quantidade de fibra maior vão ter um índice glicêmico mais baixo e vão ser absorvidos de uma forma mais lenta. Só que esse teor de fibra, por exemplo, entre o arroz branco e o arroz integral, é muito pequenininho. E se você monta um prato no qual ele contém o arroz, uma proteína e vegetais nele, salada, vegetais folhosos e não folhosos, as fibras provenientes desses vegetais já vão ser muito superiores à diferença de fibra que teria entre o arroz branco e o arroz integral. Então não faria diferença você comer qualquer um dos dois. Então para com esse medo de comer carboidrato, é uma carbofobia de achar que foi fruta que te engordou, que foi arroz que te engordou, quando na verdade a gente sabe que não foi. E para você aprender de uma vez por todas como você faz para emagrecer de uma maneira sustentável, tem esse vídeo aqui que eu preparei um passo a passo para você emagrecer de forma sustentável e duradoura. Vai lá assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo.